Boa noite, queridos casais. Nós estamos aqui juntos num momento muito especial. É um momento diante do Senhor. Eu gostaria de ler Malaquias 3, versículo 14. Esse é um versículo negativo, mas no meio desse versículo negativo tem uma expressão, tem uma afirmação muito importante que eu gostaria de enfatizar. Malaquias 3,14 tem a seguinte expressão: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Hã? Malaquias 3,14. Tem uma expressão assim no meio. Desculpe, 2,14. Desculpe, irmãos. 2,14. Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Aqui tem uma afirmação muito importante e muito forte. Que o Senhor foi testemunha entre a aliança que você fez com seu cônjuge. Nessa noite nós estamos aqui na presença desse mesmo Deus que foi testemunha naquele dia da união do casal. E esse Deus conhece a realidade nossa. Nós temos um encargo nessa noite que é vivendo na comunhão divina. Esse é um encargo muito importante, porque é algo que Deus dá importância. Qual é a nossa realidade dentro de casa? A realidade que nós vivemos é uma realidade que está agradando a Deus ou não? O intuito da nossa comunhão não é dar uma maneira de resolver o problema, um método. O intuito da nossa comunhão é levar todos nós à presença de Deus, porque é Ele que cura, Ele que fortalece, e é Ele que encoraja, e é Ele que nos leva à frente. Muitas coisas estão acontecendo hoje. Essa guerra que teve Israel e Irã, muitos irmãos fizeram a pergunta: e aí, o que isso significa? Que ligação isso tem com a volta do Senhor? Quem conhece a palavra percebe claramente que as profecias estão se cumprindo. Algumas coisas novas ocorreram nesses últimos tempos, principalmente nesse ano, quando os Estados Unidos começou a impor tarifas, taxas para todos os países. Ele quebrou uma harmonia que havia na ordem econômica mundial. E a reação a essa posição dos Estados Unidos foi uma reação muito negativa de todos os países contra os Estados Unidos. Romperam-se muitas alianças que haviam no passado. Por exemplo, Estados Unidos e Canadá eram países irmãos. As pessoas passavam de um lado para outro, certo? De repente, guerra da tarifa comercial. Estados Unidos fala de invadir Canadá, problemas.
Estados Unidos e Europa sempre atuaram juntas. Agora, Estados Unidos passou a atuar sozinho. E a Europa está atuando de uma maneira unida, separada dos Estados Unidos. Tudo isso é cumprimento de profecias. Por quê? Porque nós sabemos que no final dos tempos, a Europa, a comunidade europeia, vai firmar uma aliança com Israel. E Estados Unidos não está no mapa. Era algo que anos atrás seria algo que a gente não poderia imaginar. Mas você vê as coisas acontecendo. E existe um versículo que diz, Romanos, capítulo 13, versículo 11, digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então nós estamos falando agora de conhecer o tempo. Isto é, você vê as profecias se cumprindo e você sabe, a volta do Senhor está muito próxima. E nós, como casal, nós estamos dormindo ainda ou já estamos acordados, nos preparando para a volta do Senhor? Se possível, puder desligar aquele ventilador, por favor. Nós estamos acordados ou nós estamos dormindo? O Senhor está voltando. Nós estamos preparados para a volta do Senhor? Seremos arrebatados? 1 Crônicas 12, 32 diz, dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Tem essa expressão nesse versículo. Quem conhece o tempo sabe o que deve fazer. Mas nós sabemos o que nós devemos fazer agora, no final dos tempos, para nos prepararmos para a volta do Senhor? E essa é a meta da nossa comunhão, é nos despertar para isso. Hoje à noite, a nossa palavra comunhão é uma palavra de luz para expor a nossa verdadeira situação diante de Deus. Porque talvez humanamente nós, como casal, podemos estar muito bem, muito tranquilos, um bom relacionamento, mas a questão é, como está o casal diante de Deus? Humanamente podemos estar bem, mas espiritualmente estamos bem? Estamos nos preparando para a volta do Senhor? O Senhor pode voltar hoje? Pode voltar hoje? Pergunte para o seu cônjuge agora, o Senhor pode voltar hoje? E aí? Resposta é sim ou não. Por isso nós precisamos perceber que a nossa verdadeira condição é que conta. Não é a condição que os irmãos veem, é a condição que Deus vê. E tem três coisas, aliás, que o Senhor está fazendo nesses tempos finais que nós precisamos conhecer. Primeira coisa, vamos ler Apocalipse capítulo 21, versículo 5, que diz, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Como eu falei, a comunhão de hoje à noite vai ser uma comunhão de luz para expor a nossa condição. E a comunhão de amanhã de manhã é o caminho da vida dentro da comunhão divina que vai trazer a realidade de estarmos preparados para o Senhor. Então, hoje à noite,
nós temos que ser muito francos e sinceros e honestos diante de Deus. E também um para com o outro. Isso é importante. Aqui diz, aquele que está sentado no trono diz, eis que faço novas todas as coisas. Então, o que Deus quer? Ele quer que nós sejamos novos. Isso é algo que precisamos compreender. Deus quer fazer você novo. Nós estamos vivendo um momento em que estamos falando na vida da igreja, estamos tendo um novo começo. Mas o novo começo que Deus quer não é somente um novo começo na maneira de nós reunirmos, de como agora estamos nos relacionando com irmãos. O que Deus quer é um novo começo em tudo. Ele quer um novo começo também na vida do casal. Nós aqui cantamos, alguns hinos e foi também falado. Como é que está o relacionamento? Relacionamento está como era no início ou o relacionamento está desgastado, envelhecido? O amor é um amor novo, fresco, ou é um amor que já se esfriou? Talvez você diga, o negócio não está fácil, foram muitos anos e tantos problemas, não está fácil. Não está fácil para você. Tem um que está sentado no trono que diz, eu faço novas todas as coisas. Você não acredita que eu não posso tornar novo o seu casamento? Meu sentimento já se foi. O Senhor não pode renovar? É aquele que está sentado no trono que está falando isso. Sabe qual é o grande problema que nós temos? É ficar olhando para trás. Fica olhando para trás. Quando nos casamos, tinha ou não uma meta diante do Senhor? E qual é essa meta? Cumprimos? Lembra o que Malaquias falou? Eu fui testemunha da união de vocês, da aliança de vocês. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Irmãos, nós estamos falando isso para que a palavra seja como luz, entendeu? Iluminar o que realmente está ocorrendo em nosso interior. Paulo, em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12, mostra o que é alguém ter uma visão da meta. O que é alguém que quer buscar o que é novo. Filipenses 3,12 diz assim, não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, aqui tem uma afirmação, não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Nós não chegamos ali na meta ainda. Nós estamos buscando, nós estamos indo para frente. Nós tínhamos um propósito diante de Deus, e naquele dia que nós firmamos a nossa aliança, Deus foi testemunha. Isso foi o próprio Deus que falou, eu sou testemunha, e eu não vou esquecer do que vocês falaram, da aliança que vocês fizeram. Não que eu tenha obtido, então, nós alcançamos aquela meta, ainda não. Como está a situação da nossa família? Estão todos diante do Senhor? O Senhor pode olhar para todos da nossa família assim e falar,
Eu estou alegre, porque todos estão bem. Deus pode falar isso? Se Deus não pode falar, o que nós estamos fazendo parados? Não que eu tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Isso quer dizer o quê? Senhor, um dia você nos uniu, foi para um propósito. Se você nos uniu para esse propósito, Senhor, nós queremos conquistar esse propósito. Porque isso é o que o Senhor deseja de nós e espera de nós. Foi você que nos uniu, Senhor. O que você esperava? Você ganhou tudo o que você esperava da nossa união? Versículo 13 de Filipenses 3 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Sabe qual é o caminho? É esquecer as coisas que para trás ficam. Tem algo à nossa frente. Sabe por que nós ficamos parados? Porque nós olhamos para trás. Ficamos lamentando, ficamos chorando, quando o nosso objetivo é olhar para frente. Nós temos que avançar para o alvo. Versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio do chamamento do alto em Cristo Jesus. Está vendo? E para frente. Diga para o seu cônjuge, precisamos avançar. Diga para o seu cônjuge, precisamos esquecer as coisas que para trás ficaram. Teve problemas? Teve. Teve erros? Teve. Teve feridas? Teve. Teve dores? Teve. Mas aquele que está sentado no trono consegue nos renovar. Ele quer que nós sigamos à frente. 2 Coríntios 5,16 diz: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Esse versículo 16 de 2 Coríntios 5, em King James atualizada, diz assim: assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano, ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora, contudo, já não o conhecemos mais desse modo. Aqui fala de conhecer segundo a carne, ou, como King James atualizada diz, considerar do ponto de vista meramente humano. Como que nós hoje olhamos para o nosso cônjuge? Sob o ponto de vista meramente humano? Ou nós conhecemos e vemos do ponto de vista espiritual como companheiro de jornada? Conhecer segundo a carne nos faz parar. Por quê? Porque só vê defeito, entendeu? Aqui Paulo fala de conhecer Cristo segundo a carne. E falou que tem que mudar.
Tem que mudar. Se um dia conhecemos segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Significa que precisamos conhecer do ponto de vista espiritual. Porque, segundo a carne, humanamente falando, nós temos nossas metas, não temos? São as metas humanas. E as metas espirituais? Onde estão as metas espirituais para nós e para a nossa casa? Onde estão as metas espirituais para o nosso relacionamento? Ou não temos metas do ponto de vista espiritual? Só temos metas humanas. Segunda Coríntios 5:16 diz assim que nós, daqui por diante, mostra que teve um momento que a coisa mudou. Ganhou uma revelação do Senhor. Foi despertado. Por isso que ele pode dizer, daqui por diante. Daqui por diante é diferente. Nós esperamos que essa comunhão no final de semana possa estabelecer um marco para que cada casal possa dizer, daqui por diante. E aí, 2 Coríntios 5:17 diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Isso mostra que Deus está está renovando. Se nós estamos em Cristo, nós temos a saída, porque Cristo é aquele que torna novas todas as coisas. E aí, quando Cristo torna nova todas as coisas, o que acontece? As coisas antigas já passaram. Você sabe, num relacionamento existem, muitas vezes, marcas de dores, de ofensas. E essas marcas de dores, de ofensas, são coisas que nos ferem, que nos derrubam, porque vira e mexe isso volta. Eu não estou dizendo a verdade? São coisas que nós não conseguimos esquecer. Nós não conseguimos esquecer porque nós somos velhos. Se Cristo nos renovar, nós vamos esquecer. Porque essa porção diz assim, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Poder afirmar. Alguém pergunta, e aquela situação que magoou você no passado, que sempre foi seu problema, como é que está o relacionamento com seu cônjuge? Você poder falar, já passou. Você compreende o que Deus quer fazer nas nossas vidas? Quer ver, a Bíblia é um livro maravilhoso. Servos de Deus, já nos falaram no passado. Se o homem não tivesse caído, a Bíblia teria somente 4 capítulos. Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22. Correto? Mas por causa da queda do homem, foram inseridos todos aqueles outros livros e capítulos. Em Apocalipse 21, 5, diz que aquele que está sentado no trono diz, que eis que faço novas todas as coisas. Esse faço é no presente, significa é algo que Deus está fazendo hoje, agora. E você vê como é que começa o capítulo 21 de Apocalipse. Vi novo céu e a nova terra.
Mas preste atenção, é acrescentado algo. Diz assim, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O que é velho passou, não existe mais. Queridos casais, vocês desejam ou não essa experiência? Isso é uma meta que devemos buscar juntos. Compreendem? Mas a gente só vai desejar buscar se nós soubermos da nossa real situação. Mateus 9,16 diz o seguinte, o Senhor Jesus, foi uma palavra que o Senhor Jesus falou, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. E o 17 diz, nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Isso foi o Senhor Jesus que falou. O grande problema é o seguinte, nós, nesse novo começo, só queremos uma parte da nossa vida nova, ou na busca ao Senhor, na comunhão com os irmãos, estamos num novo começo, então essa parte vai ser algo novo. E o resto da nossa vida? E a nossa vida familiar? E a vida do casal? Como é que é isso? O Senhor mesmo falou, eu não vou pôr remendo de pano novo em veste velha. Eu não quero remendar sua vida, eu quero mudar, trocar sua vida. Eu não quero pôr remendo na sua vida, eu quero que você tenha uma veste nova. Eu tenho vinho novo e eu preciso de um odre novo para eu colocar. Você vê, então, as vestes se referem aos nossos atos, ao nosso viver, ao que nós fazemos. As nossas obras. E o vinho é ligado à vida, é o nosso conteúdo. Então o Senhor está falando, eu quero torná-lo novo, eu quero fazer de vocês um casal novo. Aquele hino, né? Que a Mayara cantou, fala, né? Cada dia é novo, não é isso? O significado no final é isso. É isso que Deus quer. Cada dia é novo. E quem está sentado no trono é que está falando isso. Mas para que isso ocorra, é claro, é preciso que a cruz de Deus opere em nós. O velho homem é incapaz de viver as coisas do novo homem. Só o novo homem consegue viver como novo homem. Então, eu tenho que ser muito sincero comigo mesmo. Eu estou vivendo no velho Adão ou estou vivendo em Cristo? Eu sou um marido em Adão ou eu sou um marido em Cristo? Eu não vou pedir para os maridos perguntarem isso para a esposa. E também eu não vou pedir para as esposas perguntarem, né? Eu sou uma Eva eu sou uma mulher, né? Em Adão ou sou uma mulher em Cristo? Mas você sabe a resposta. E essa noite, o intuito de Deus é que a palavra dele venha como luz para nos iluminar. Porque somente vendo a nossa condição é que nós iremos buscar. Tá certo? Quer ver?
você acha, eu estou bem, estou bem. Mas você tem que fazer o check-up. Tem que fazer os exames. Não, mas eu me sinto bem. Daí você vai e faz o check-up, porque tem que fazer check-up anualmente, correto? Não é ir para fazer exame só quando sentir. Quando sentir, já é tarde. Então, eu estou bem, mas daí você faz exames e quando vem um resultado do laboratório, você antes de entregar para o médico, você sempre dá uma olhadinha, não dá? Você não diz assim, eu vou entregar para o médico, você dá uma olhadinha. E lê e procura entender. E se tem um nome esquisito, você vai, né, na internet e pergunta o que é. E aí quando você olha o resultado dos exames, quando você olha o resultado dos exames, você não sabe se aquele número é bom ou ruim. Daí você vê referência, não é isso? Vai lá, referência. Está atento da referência, graças a Deus. Hoje à noite, nós vamos mencionar muitos versículos. Daí você vai ver os exames, tá? Baseado no que o versículo diz, e você vai saber se você está bem ou está mal. Ninguém vai te expor, é Deus que vai iluminar. Mas nós temos que ter a certeza, aos olhos de Deus, estamos sendo aprovados ou não. Por isso que a importância de permitirmos que a cruz opere para que nós estejamos em Cristo, e em Cristo tudo é novo. Ser um marido novo e uma esposa nova. Vários casais, quando vieram pedir ajuda, muitos já com sérios problemas, pensando em separação, ou casais já separados, buscando uma reconciliação, nós sempre falamos o seguinte: não vai ter novo começo se continuarem o velho marido e a velha esposa. Só vai haver um novo começo se houver um novo marido e uma nova esposa. Esse é o princípio da palavra de Deus. Então, queridos casais, a questão não é resolver problema, a questão é eu me tornar um novo homem. E olha só, tem 2 pontos que Deus dá atenção. Vamos ver. Romanos capítulo 6, versículo 4, diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então preste atenção, andar em novidade de vida. Isso é o nosso viver diário. As várias situações do nosso dia a dia, andar em novidade de vida. E o outro ponto que Deus dá atenção, Romanos capítulo 7, versículo 6. Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade ou velhice da letra. Aqui fala servir em novidade de espírito. Isso quer dizer que Deus, ao olhar para o casal, olha para 2 coisas. Estão andando em novidade de vida ou não? Segundo, estão servindo em novidade de espírito ou não? Porque nós podemos estar servindo na velhice da letra, sem realidade espiritual. Então,
como nós falamos, né, no início, precisamos saber agora, nesses tempos finais, o que é que Deus está fazendo. Então, primeiro ponto que mencionamos foi: Deus quer nos tornar novos. Aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. Segundo ponto que o Senhor quer operar em nós. Isso está em João 16, versículo 13, que diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aqui fala do Espírito da verdade. Essa palavra verdade no grego é aletheia, significa realidade. O Espírito da realidade, o que ele vai fazer? Ele nos guiará a toda a realidade. Então, isso quer dizer o quê, queridos casais? Deus não quer saber o quanto nós temos de conhecimento, Ele quer saber qual é a nossa realidade, aquilo que nós vivemos. Uma coisa é o que nós falamos, outra coisa é o que nós vivemos. Isso é nível individual e a nível de casal também. O que nós estamos vivendo de realidade de casal diante de Deus, dentro dos princípios da palavra de Deus e que Deus deseja. Agora eu vou ler uma porção, alguns versículos de 1 João. Porque 1 João, ali, expõe muitas coisas a respeito do nosso ser. E João, ele tinha um encargo muito grande ao escrever essa primeira epístola, porque ele queria a realidade espiritual. E a realidade espiritual vem da comunhão divina, comunhão com Deus. E isso nós vamos abordar amanhã de manhã, como nós falamos. Hoje nós vamos abordar a exposição da palavra, iluminando a todos nós, como indivíduo e como casal, para que a gente saiba a nossa verdadeira condição. Hoje à noite, né, é exame de laboratório, entendeu? Nós vamos passar pela tomografia, né, ressonância e tudo, para ver a nossa verdadeira condição, os resultados do exame de sangue, urina, etc, etc. Amanhã de manhã é que o médico vai falar o que vai fazer, certo? Mas hoje é uma exposição da nossa pessoa. Então vou ler alguns versículos de 1 João. 1 João, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha, João é muito direto, porque ele fala que Deus é luz. E quando Deus é luz, é porque Deus vem e expõe. E quando Deus expõe, a questão é ou não é? Entendeu? Aqui diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele. Vamos compreender o versículo. Aqui tem uma pessoa que diz, que fala para todos: eu tenho comunhão com Deus. Correto? Ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele, eu tenho comunhão com Deus. Aqui tem alguém que diz. Mas João está dizendo assim: irmão, você diz que mantém comunhão com Ele, mas eu estou olhando para o seu viver, você está andando nas trevas. Você está mentindo. Você está mentindo. Os irmãos estão compreendendo?
Uma coisa é o dia. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele. Alguém aqui está dizendo, eu tenho comunhão com Ele. Mas ele diz assim, você diz que tem comunhão com Ele, mas você anda nas trevas, você está mentindo e você não está praticando a verdade, não está praticando a realidade. Não é só isso. 1 João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Aqui, de novo, tem alguém que está falando, eu não tenho pecado. Daí João está dizendo, você está enganando a si mesmo. Naquele primeiro caso, ele falou, você está mentindo. Agora ele diz, você está enganando a si mesmo. A realidade, a verdade não está em você. Primeira João 1,10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se nós falarmos, eu não tenho cometido pecado. Olha só, o primeiro caso, ele diz, você é mentiroso. O segundo caso diz, você está enganando a si mesmo. Agora, o terceiro caso, ele diz assim, você está fazendo Deus de mentiroso. E olha, 1 João capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Isso é o João que está falando. Aquele que diz, eu conheço. Então temos alguém aqui que está dizendo, eu conheço a Deus. Daí, João diz assim, ô irmão, você está dizendo que conhece a Deus, mas você não guarda a palavra de Deus. Você é mentiroso. Por quê? Antes a palavra está dizendo, se você conhece a Deus, você guarda a palavra. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Sabe, em vários lugares eu tive comunhão com irmãos sobre esse versículo. Quem conhece a Deus? Todo mundo levanta a mão. Daí eu pergunto, quem ama a palavra de Deus? De verdade. Não é falar que ama. Ama porque busca, lê, vive a palavra. Então nós podemos ver, João está falando, não é o que você diz, é o que você vive. Irmãos, vamos agora ver, baseado no que nós vivemos, qual é a nossa condição espiritual. Não baseado no que nós sabemos. Se for baseado no que nós sabemos, nós tiramos 10, tiramos de letra. Mas se é baseado no que nós vivemos, não há como enganar a Deus. Como nós estamos falando, estamos usando os versículos para expor a nossa situação. Os resultados dos exames estão saindo. Cada versículo é um exame. 1 João 2,9. Aquele que diz está na luz. Olha só. O Senhor está, aliás, o João está dizendo nesse versículo, ele usa a expressão, aquele que diz, aquele que diz, aquele que diz. Não é isso? E ele está mostrando o outro lado. Então, aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Mais uma vez, nos mostra que não é aquilo que nós falamos, é aquilo que nós vivemos. Então, queridos casais, o que nós estamos vivendo diante de Deus? Precisamos ou não de cura? Precisamos ou não que o Senhor faça nova todas as coisas? Precisamos ou não que o Senhor nos conduza à realidade? Cada casal é uma situação diferente. Ninguém aqui está generalizando. Nós simplesmente estamos trazendo a luz da palavra de Deus para expor o nosso ser. Daí,
1 João 3,18 diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade, e de realidade. E João está falando para nós, não é de palavra e de língua, é de fato e de realidade. Nós estamos nos preparando para a volta do Senhor. Deus está conseguindo atingir os objetivos que Ele tinha quando uniu a cada casal. O casal tem que orar para Deus. Senhor, como diz Malaquias, você foi testemunha da nossa aliança. Você está ganhando o que você esperava ou não? Se não está ganhando, Senhor, vem operar. Vem mudar essa situação. Vem nos levar à realidade. Primeira João 4,20. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Esses versículos, tudo de 1 João, todos possuem uma mesma linha. O que você diz e o que você vive. E aí, quando a gente olha o resultado dos exames que estamos fazendo, a gente tem que saber, estou bem ou estou mal. Mas isso é algo muito pessoal. Se estiver mal, vai buscar ajuda? Vai procurar o médico ou não vai? Vai. Se você diz assim, eu estou sentindo bem, eu não tenho nada, aí faz o exame, daí você leva para o médico, e o médico dá uma olhada e diz assim, te dou 1 mês de vida. E aí? Você não vai perguntar, não tem remédio, não tem tratamento, não é verdade? Você não vai ser aqui, tem 1 mês de vida. Ah é? Puxa, interessante, hein? Você não vai ficar indiferente. Você vai buscar. E se falar assim, esse remédio só tem lá na Sibéria, lá na Rússia, lugar mais frio, a distância enorme chegar até lá. Você vai ou não vai até lá buscar? Irmãos, o Senhor quer nos ensinar a vivermos pela palavra de Deus e não pelo nosso sentimento. Eu estou bem. Entendeu? É pela palavra de Deus que temos que aprender a viver. Eu vou pegar uma outra porção da palavra para que o Senhor possa nos iluminar mais ainda. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. O que o Senhor diz para a igreja em Laodiceia. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aqui nós temos, esse versículo expressa exatamente o que nós estamos falando. Aqui tem uma pessoa que ele tem um sentimento. Qual é o sentimento dele? Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Correto? É o que esse versículo diz. Tem aqui alguém que se acha rico, abastado e que não precisa de coisa alguma. Isso
é o sentimento dele. Daí Deus, o Senhor, que é o médico, e tem o resultado dos exames dele, diz o quê? Você não sabe que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Amados irmãos, nós vivemos pelo nosso sentimento ou nós vivemos pela palavra de Deus? Nós, como um casal, nós nos sentimos um casal aprovado ou é a palavra que mostra que somos um casal aprovado? É diferente. Quando eu compartilhei com os irmãos esse versículo 17, eu perguntei para os irmãos, tem alguém aqui que falou, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma? Você já falou isso? Já falou isso alguma vez ou não? Falou? Não preciso de nada, tenho tudo. Muitos dizem, não, eu nunca falei isso. Não, eu não sou assim, não. Você não fala, mas vive como se fosse assim. O que isso quer dizer? Se você sabe que você não é rico, abastado, que você realmente precisa do Senhor, que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu, você buscaria desesperadamente o Senhor. Se você não busca desesperadamente o Senhor na palavra, na oração, na comunhão, é porque você se sente rico, abastado e não precisa de coisa alguma. Queridos casais, vocês estão compreendendo a realidade desses versículos? Nós estamos nos preparando para a volta do Senhor? Apocalipse 3,18 diz, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriquecer e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Queridos irmãos, essa é a luz do Senhor para nós. Ele nos ilumina porque Ele nos ama. Ele nos expõe porque Ele quer nos curar. Ele quer nos tornar novos e nos levar a toda a realidade. Amém? Então, qual deve ser a nossa reação diante do Senhor? Aí nós podemos ver como a palavra de Deus é importante nas nossas vidas. Eu gostaria de ler Deuteronômio 11, versículo 18 até 21. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Escreve-a nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos, na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias do céu sobre a terra. Desculpe, eu só queria falar, é a versão revista e corrigida, tá? Que eu estou lendo. Porque o final termina assim, como os dias dos céus sobre a terra. Aqui fala da palavra para nós e para nossos filhos. Aqui fala da bênção, que é, versículo 21, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos, na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias do céu sobre a terra. Preste atenção. Aqui fala sobre buscarmos realmente a palavra do Senhor, para que a palavra do Senhor nos guie, nos ilumine e nos leve para essa realidade. Tá certo? Mas terminando com a expressão,
como os dias do céu sobre a terra. Essa expressão tem dois significados. Significa que os seus dias sejam multiplicados enquanto o céu estiver sobre a terra, né? Significa que é uma bênção eterna. E o outro significado quer dizer o quê? Se você tem a palavra de Deus, você vive dias dos céus aqui na terra. A sua casa tem a realidade dos céus, porque a palavra de Deus traz os céus para a sua casa, para a sua família. Os irmãos estão compreendendo? Amém. Esse é o encargo de hoje à noite. Amanhã de manhã nós vamos ver o caminho, os fundamentos para que a palavra de Deus se torne realidade em nossas vidas. Amém? Que o Senhor realmente fale a cada casal. Lembre-se, Deus estava presente como testemunha no dia que vocês fizeram aliança. E Deus é testemunha essa noite. E você sabe qual a verdadeira situação. Esperamos que todos os casais possam reagir diante do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém.